Quando você olha para o Spider-Man no ar, parece só uma versão estilosa e sombria do Homem-Aranha, mas a verdade é muito mais estranha, porque esse personagem usa armas, vive num mundo cheio de corrupção, já enfrentou gangsters brutais e nasceu em uma das fases mais sombrias da história da Marvel. E tem mais. Muita gente conhece ele só por causa do Aranhaverso, mas quase ninguém sabe como realmente é a história original do personagem. E acredite, ela é muito mais pesada do que parece. Hoje você vai descobrir a origem secreta do Spider-Man no ar, as diferenças bizarras entre os quadrinhos e os filmes, as referências escondidas, as curiosidades mais absurdas e tudo o que a Marvel nunca explicou direito sobre ele. Então já deixa o like e inscreva-se, porque esse aqui é provavelmente o Homem-Aranha mais diferente já criado. E no final, eu vou te mostrar por que o futuro do Spider-Man no ar pode mudar completamente o universo do Homem-Aranha. Para entender o Spider-Man no ar, a gente precisa voltar para 2009. Foi nessa época que a Marvel criou uma linha chamada Marvel Noir. A ideia era simples: pegar heróis famosos e imaginar como eles seriam em um universo inspirado nos filmes policiais dos anos 30 e 40. Aquele estilo antigo, com ruas escuras, chuva, detetives, mafiosos, corrupção e personagens moralmente quebrados. E, sinceramente, o Homem-Aranha foi um dos personagens que mais combinou com isso. Porque, diferente do Peter Parker tradicional, o Spider-Man no ar vive em um mundo quase sem esperança. A cidade é dominada pelo crime. Os ricos controlam tudo. A polícia é corrupta. E os heróis não são exatamente heróis. Esse Peter Parker cresce durante a Grande Depressão dos Estados Unidos. E isso muda completamente quem ele é. Aqui, ele não é o adolescente divertido que faz piadas toda hora. Ele é muito mais fechado, mais traumatizado, mais agressivo e, às vezes, até assustador. Agora vem a parte que muita gente não conhece. A origem do Spider-Man no ar é completamente diferente da versão clássica. Nesse universo, o Tio Ben não é apenas um homem comum, ele é um ativista político e ele tenta lutar contra a corrupção da cidade. Só que isso chama a atenção das pessoas erradas, especialmente de Norman Osborn. Mas aqui, Norman não é um empresário bilionário. Ele é basicamente um chefão do crime, um gangster extremamente violento. E é aí que tudo começa a desandar. Depois de uma tragédia envolvendo Ben, Peter começa a investigar o submundo criminoso da cidade. E durante uma invasão escondida, ele encontra uma aranha misteriosa dentro de uma estátua antiga ligada a um culto aracnídeo. Sim, é estranho mesmo. A aranha pica Peter e ele ganha poderes. Só que diferente do Homem-Aranha tradicional, o Noir usa os poderes de uma forma muito mais brutal. Ele bate pesado, ele assusta criminosos, ele age quase como um vigilante urbano e o visual ajuda muito nisso. Sobretudo, os óculos, a máscara escura, o clima de detetive, tudo nele parece saído de um filme antigo de investigação. E o mais interessante, o Spider-Man no ar não tenta salvar o mundo, ele só tenta sobreviver nele. Agora vem uma das maiores diferenças do Spider-Man no ar. Ele é muito mais violento do que o Homem-Aranha normal. E isso chocou muita gente quando os quadrinhos saíram, porque o Peter tradicional sempre teve aquele limite moral muito forte. Mas o Noir vive em um universo onde as regras são diferentes. Aqui tem execuções, corrupção pesada, gangues, assassinatos e crimes extremamente brutais. E isso acaba transformando o próprio Peter. Inclusive, uma das coisas mais polêmicas do personagem é o fato dele usar armas em alguns momentos. Sim, um Homem-Aranha usando armas. E isso dividiu muito os fãs. Mas, ao mesmo tempo, foi justamente isso que tornou o personagem tão único.
Porque ele parece mais um detetive sombrio do que um super-herói tradicional. Só que vamos ser honestos, a maioria das pessoas só descobriu o Spider-Man Noir por causa do Aranhaverso, e aquilo mudou completamente o personagem. Porque antes disso, o Noir era quase um personagem cult da Marvel, conhecido só pelos fãs mais hardcore dos quadrinhos. Mas aí veio o filme e ele roubou todas as cenas em que aparecia. Muito disso por causa da personalidade dele. Enquanto todos os outros personagens estavam em um clima mais energético, o Noir parecia um detetive perdido em outro universo. E isso ficou ainda melhor com a voz de Nicolas Cage. Sim, quem dubla o Spider-Man Noir no original é o Nicolas Cage. E o mais engraçado, ele levou o personagem muito a sério. O ator tentou imitar o jeito de falar dos filmes antigos noir dos anos 30. Por isso o personagem fala daquele jeito estranho e dramático no filme. E tem outra curiosidade. O cubo mágico que ele segura no Aranhaverso é porque ele nunca tinha visto cores antes. Parece só uma piada, mas virou uma das cenas mais marcantes do personagem. Só que existe uma diferença enorme entre o noir do filme e o noir dos quadrinhos. Nos filmes, ele é mais engraçado, mais carismático, quase um alívio cômico. Já nas HQs, ele é muito mais sombrio. Agora segura essas curiosidades porque provavelmente você nunca percebeu isso. O visual do Spider-Man Noir foi inspirado em personagens clássicos dos filmes policiais antigos, especialmente detetives dos chamados filmes pulp. Aquelas histórias cheias de fumaça, narradores dramáticos e cidades decadentes. Outra coisa curiosa, o universo noir da Marvel é muito maior do que parece. Existem versões noir do Demolidor, Homem de Ferro, Justiceiro, Luke Cage e vários outros personagens. E todos vivem nesse mesmo clima pesado. Outra curiosidade absurda, o Spider-Man Noir quase teve uma participação muito maior no Aranhaverso. Os produtores já falaram que várias cenas acabaram sendo cortadas. E muita gente acredita que ele pode ganhar projetos ainda maiores no futuro. Principalmente agora, com a nova série live action sendo desenvolvida. E talvez essa seja a parte mais importante do futuro do personagem, porque o Spider-Man Noir vai ganhar uma série live action. E isso pode mudar tudo. Principalmente porque o projeto parece muito mais próximo das HQs do que das animações. Ou seja, um clima mais adulto, mais investigativo, mais sombrio e provavelmente muito mais violento. E sinceramente, o personagem funciona perfeitamente nesse formato. Porque o noir mistura super-herói, filme policial, mistério, detetive e thriller psicológico. É quase como se o Homem-Aranha encontrasse um filme noir antigo. E dependendo do sucesso da série, a Marvel pode finalmente transformar o Spider-Man Noir em um personagem de primeiro nível. Não apenas uma versão alternativa, mas um dos Homens-Aranha mais importantes do multiverso. E talvez seja exatamente isso que torna o Spider-Man Noir tão interessante. Porque ele pega tudo o que a gente conhece sobre o Homem-Aranha e transforma em algo completamente diferente, mais sombrio, mais humano, mais brutal. Ele não vive em um mundo colorido cheio de esperança. Ele vive em um lugar quebrado. E talvez por isso ele seja uma das versões mais reais do personagem. Mas agora eu quero saber de você. Você prefere o Spider-Man Noir dos quadrinhos ou a versão do Aranhaverso? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito ler sua opinião. E como não custa nada, inscreva-se no canal e deixe o like, compartilhe com seus amigos para ficarem informados e vocês discutirem juntos. E sinceramente, o futuro do Spider-Man Noir pode estar só começando.